Você já deve ter ouvido falar muita coisa de 2013, já deve ter ouvido gente falar que foi financiado pela CIA, já deve ter ouvido gente falar que foi o início do golpe, já deve ter visto gente de esquerda falar que foi um momento importante de fortalecimento de movimentos com características específicas no nosso país, e já deve ter visto muita gente não se pronunciar sobre isso, que é uma posição, inclusive, sensata muitas vezes, porque momentos complexos como esse requerem muito cuidado, muita cautela. 2013 marcou a nossa história, a nossa memória, e uma consequência muito evidente disso é que, a partir de então, os protestos de rua passam a ter um impacto muito maior, que era considerado uma manifestação grande antes de 2013, uma manifestação com 3, 4 mil pessoas, uma boa mobilização. Depois de 2013 passa a significar um processo razoável, assim, e para se considerar uma grande manifestação, a gente vai para a escala das dezenas de milhares de pessoas ou até centenas de milhares de pessoas. Então, muda. E, diga-se de passagem, a partir de então, todos os anos a gente tem sim processos de grande porte, com um volume de pessoas imenso envolvido. Mas antes de falar de 2013 pontualmente, eu acho que é importante falar de como eu lido com os acontecimentos históricos, como que eu os interpreto. Eu não os interpreto como um fim em si mesmo, como um objeto acabado. Então, quando eu vou pensar 2013, eu vou pensar em termos do que aconteceu antes de 2013 e do que aconteceu depois de 2013. Então, tudo é relacional, né? Qualquer fato político, ele depende do seu contexto. Uma mesma ação pode ter um significado em um momento histórico e um significado completamente diferente em outro momento histórico. Uma manifestação de caráter mais radicalizado, de maior enfrentamento, pode ser bem sucedida e dar bons resultados em um momento histórico, e pode ser mal sucedida e dar resultados ruins em outro momento histórico. Então tudo depende de como os fatos acontecem. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar sobre a forma com que interpretarei e acho que se deve interpretar qualquer momento histórico. O segundo ponto que eu quero destacar é que eu não faço uma análise histórica que é fatalista. O que eu quero dizer com isso é que eu acho que não adianta, quando a gente está estudando relações sociais, juntar todos os elementos, ver quem são os agentes, como eles se comportam, e a partir daí a gente, como se tivesse uma fórmula exata, entender quais são necessariamente as consequências de um dado acontecimento histórico. Não, eu acho que há sim um contexto, as pessoas não atuam de forma absolutamente livres, e o que acontece com o país tem uma determinação material e momentânea, contextual, histórica muito forte, mas essa determinação ela atua mais em termos de limitar o que é possível e o que não é possível de acontecer em um dado momento. Então é como se 2013 pudesse ter como consequência vários processos. E o que definiu as consequências materiais que se concretizaram foram as atitudes dos agentes políticos envolvidos naquele contexto, tanto dos agentes institucionais que estavam fazendo parte da política formal, burocrática, quanto dos agentes populares, dos agentes de rua que se envolviam na política de uma forma mais direta, né? Não formal, não apenas institucional. Esse segundo ponto eu acho que é muito importante ser ressaltado, porque eu vejo muita gente dizer assim, não podemos repetir 2013, não vamos repetir 2013, no sentido de que repetir 2013 seria muito ruim. E eu concordo quando elas falam que a gente não pode repetir, mas concordo no sentido de não ser possível. A gente não tem nem a possibilidade de repetir um acontecimento histórico. O que nos cabe é construir outros momentos históricos. Mas se o que essas pessoas estão falando é que a gente não pode, de novo, ter movimentos de massa no país feitos de forma descentralizada, com uma organização mais horizontal, porque, consequentemente, teremos problemas históricos a partir daí, eu acho que é um pouco uma leitura que força um pouco a barra, porque você reduz todo o conjunto de possibilidades envolvidas em 2013 ao que efetivamente se consolidou a partir de então. E o que efetivamente se consolidou a partir de então tem uma importância, a gente tem que ficar de olho, porque de fato foi o que acabou acontecendo, é o que afeta as nossas vidas hoje. Mas uma pertinência muito grande a interpretar e observar as possibilidades que ficaram pelo caminho. Por que 2013 não teve, dentre o seu potencial transformador, progressista, de esquerda, de questionamento da ordem e do sistema por um viés de consolidação de direitos, por que esses elementos que estavam embutidos ali na origem de 2013, ao longo
de junho de 2013 não se materializaram de fato na política nacional, ou não se materializaram plenamente, porque tiveram algumas consequências positivas, sim, objetivamente falando, de 2013. Bom, o que fez com que algumas possibilidades se materializassem e outras não foi justamente a forma como os agentes políticos se comportaram naquele momento, e por isso é importante a gente ver todo o raio de possibilidades e analisar a ação de cada grupo, de cada segmento social nesse contexto para a gente, a partir de então, tirar lições que possam ser úteis sim para a nossa atuação hoje, né, que possam subsidiar a forma como a gente lida com os acontecimentos históricos que estão em decorrência do nosso país, não procurando emular e repetir o que foi o passado e nem negar as possibilidades que existiam diferentes daquilo que foi realizado no passado, mas no sentido de entender que ainda somos um povo que tem relações históricas e decorrências históricas daquele acontecimento histórico. Então, não é como se a gente não tivesse nada a ver mais com 2013, não. O que aconteceu lá tem um fio que conecta até os dias de hoje, e nesse sentido, observar aquele período histórico nos ajuda a entender melhor os dias de hoje. Para esse vídeo de hoje, eu queria deixar só consolidado esses dois entendimentos, da forma como a gente vai interpretar e comentar os episódios a partir de então, e da forma como eu acho que você pode interpretar também este ou qualquer outro episódio histórico, que é a partir de dois princípios importantes. O primeiro é que a história é relacional, ela tem uma relação com o que aconteceu antes e com o que aconteceu depois. O segundo é que ela não é fatalista, ela não é determinista, ela tem determinantes, ela tem fatores que a determinam em alguma medida, mas que deixam uma janela de possibilidades que decorre de vários fatores, inclusive de uma certa aleatoriedade. Acho que a gente, tendo entendimento desses dois princípios de avaliação e de análise histórica, a gente consegue falar de 2013 sem cair em algumas armadilhas, tanto de romantização daquele processo, quanto de desprezo e de descarte completo do que aquilo representou para a nossa trajetória enquanto povo, inclusive para a nossa trajetória enquanto esquerda do país. O próximo vídeo será sobre os acontecimentos de 2013 de forma mais objetiva. Então, eu fiz uma sistematização por minha conta e risco de 3 momentos que a gente teve em 2013. Eu não vou dar spoiler, vou deixar para o próximo vídeo, né? Vou só comentar quais são, mas sem destrinchar. Mas um primeiro momento que é com uma pauta muito direta e marcada com relação à questão das tarifas, do aumento das tarifas de ônibus. Um segundo momento de alargamento da pauta e de começo de massificação. Um terceiro momento de grande massificação e de diluição de pautas. Eu acho que esses 3 momentos são bem discerníveis, assim, apesar das coisas não terem uma fronteira entre elas, né? Uma coisa vai acontecendo, vai puxando a outra de uma forma meio arrastada, assim, um momento entra no outro, mas ainda assim são 3 momentos distinguíveis, são 3 processos diferentes dentro do que foi junho de 2013. Então acho que não dá pra gente falar de junho de 2013 como se fosse um único momento, né? A imagem que vem à mente é daquelas manifestações difusas, sem pauta, que é muita gente na rua. E sim, teve esse momento, mas tiveram outros momentos também que tem que ser memorados, que tem que ser comentados, porque são fundamentais para entender o processo como um todo. Se você está curioso ou curiosa para saber quais são esses momentos de forma mais minuciosa, mais detalhada, se inscreve no canal, liga o sininho, vai ser o tema do próximo vídeo dessa série sobre junho de 2013. Deixa comentários também, deixa dúvida, porque na medida que esses vídeos forem saindo, dá para eu ir pegando como subsídio, para, enfim, incorporar nos conteúdos dos próximos. Espero que vocês gostem dessa minha volta ao YouTube. Vou fazer de tudo para ter uma grande disciplina aqui, tentar fazer vídeos semanais, porque acho que esse é um espaço importante, né? Que a gente consegue trocar de forma mais cuidadosa e de forma mais atenciosa mesmo com o tema, né? Não simplesmente colocar lá na rede, isso se perde não. Fica aqui um registro, acho que é muito bom. E é isso, vou me dedicar para dar o meu melhor, tá bem? Muito obrigado, até a próxima.